Olá, queridos, a graça e a paz, aqui é a Aline Santos e hoje nós iniciamos mais um Jesus em Foco, essa série que com certeza vai te deixar ainda mais apaixonado por Jesus. No episódio passado nós falamos sobre a transformação do vinho, esse milagre aconteceu na cidade de Caná. E esse segundo milagre, esse segundo sinal de Deus também aconteceu na cidade de Caná. Só que ao invés de uma transformação, foi uma cura. Jesus estava ali no meio da multidão, quando de repente um oficial do rei, lembrando que naquela época o rei que estava ali, que reinava, era o rei Herodes, aquele rei que era esposo, que casou com a cunhada dele, aquela mulher que pediu para que a cabeça de João Batista fosse cortada. Então, era esse cenário, né? E aquele oficial ouviu falar de que Jesus curava, de que Jesus libertava, de que Jesus fazia milagres. E ele foi até Jesus. E ele chegou para Jesus e falou: Senhor, desça comigo até Cafarnaum, porque o meu filho está muito mal. Lembrando que Cafarnaum fica a mais ou menos 30 quilômetros ali da cidade de Caná, né? Que se fosse nos dias de hoje seria meia hora de carro mais ou menos, mas naquela época seria um dia, né? Então ele estava realmente bem distante da casa. E aí Jesus olhou para ele e disse: você só vai crer se você ver milagres, se você ver sinais. Eu nem sei se o homem entendeu o que Jesus estava falando, né? Na verdade ali Jesus estava confrontando aquele oficial, né? Ele estava dizendo: olha, você só vai crer se realmente ver. E aí o homem continuou insistindo, né, com Jesus e disse: Senhor, por favor, desça comigo, meu filho está à morte. E Jesus sondou o coração daquele homem, viu de fato que aquele homem estava precisando daquele milagre. Queridos, Deus, ele sonda os nossos corações. Aquele homem podia muito bem não ir até Jesus, né, por conta do cargo dele, afinal de contas, ele era um oficial do rei, então ali ele quebrou a questão hierárquica, quebrou o orgulho, né, e ele foi até Jesus. E Jesus olhou para ele, né, com aquele olhar de amor e ao mesmo tempo com aquele olhar relacionável, né, porque Jesus, ele se relaciona com seus filhos, e disse: vai, o teu filho vive. Olha que lindo, que tremendo, né? E a palavra diz que aquele homem saiu dali imediatamente e foi até a cidade de Cafarnaum. Tem duas coisas muito importantes que eu observo aqui nesse texto, né? Primeiro é que o homem obedeceu, ele poderia muito bem ter continuado, né, contestar: não, vamos comigo. Não, ele creu naquela mesma hora e ele obedeceu à voz de Deus. Amados, quando Deus fala conosco, quando Deus tem promessa para a vida do homem, ele cumpre, né? E a fé é ação. Então aquele homem correu, ele foi, ele acreditou. Tudo isso é Jesus nos ensinando a continuar crendo e confiando, mesmo independente da situação, mesmo sem ver. E ele foi até o fim. E a palavra diz que quando ele chegou no meio do caminho, né, ele ainda nem tinha chegado em casa, os servos dele já vinham avisando, né, comunicando a notícia de que o filho dele estava bem, de que o filho dele vivia. E aí ele perguntou: mas a que horas? A que horas ele viveu? A que horas ele ficou bom, né? E aí os servos disseram: a 7ª hora do dia. Ou seja, exatamente na hora que Jesus disse que o filho dele tinha sido curado. Queridos, que milagre lindo, que extraordinário esse movimento de fé que ocorreu naquele dia. Aquele homem foi até Jesus. Jesus disse para ele que ele podia ir, né, voltar para casa, que o filho dele já estava curado. Ele acreditou, confiou e de fato o milagre aconteceu. Eu não tenho dúvida que o mesmo Deus de perto é o mesmo Deus de longe. Por isso, se você está aí na sua casa e se de repente você está precisando de um milagre, você está precisando da cura de alguém que está a 3.000 quilômetros de você ou que está distante, enfim, creia, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, porque Deus, ele responde. E a segunda coisa
para finalizar aqui esse áudio, esse vídeo de hoje, é dizer, amados, que Deus ele gosta de se relacionar com o homem e que Deus ele gosta de surpreender. Naquele dia, no meio da multidão, Deus surpreendeu aquele homem e fez o grande milagre que ele tanto precisava. E hoje, com certeza, nesse dia, nessa data, Deus também vai te surpreender. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia. Deus te abençoe.